nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, volume 374, 26 de maio de 1900. O querer de Luísa é um com o de Jesus. Encontrando-me muito afligida pela privação do meu adorável Jesus, que ao mais vem como sombra e relâmpago, sinto que não posso seguir adiante se ele quiser continuar assim. Então, encontrando-me no máximo da aflição, por pouco se fez ver todo cansado, como se tivesse necessidade de um alívio. E pondo seus braços ao meu pescoço, me disse: Amada minha, traze-me flores e circunda-me todo, porque me sinto definhar de amor. Minha filha, o odor do perfume de tuas flores me será de alívio e porá um remédio aos meus males, porque definho e desfaleço. Eu logo acrescentei: E tu, meu amado Jesus, dai-me frutos, porque o lazer e o escasso sofrer aumentam de tal maneira o meu definhar que eu desfaço até me sentir morta. E então, não só flores, senão que poderei dar-te frutos para poder consolar maioritariamente o teu definhar. E Jesus voltou a falar e me disse: Oh, como nos ajustamos bem, não é verdade? Parece que o seu querer é um com o meu. Por um momento parecia que ficava aliviada, como se quisesse cessar o estado em que me encontrava. Mas depois de um pouco me encontrei imersa na mesma letargia de antes, privada do meu sumo bem, abandonada e sozinha. Então esse trecho, assim, é o que veio na minha mente, né, na hora que eu estava lendo, é justamente assim que dá a impressão assim, que Jesus é muito fraco, né, de que ele não é o Deus que a gente conhece e lendo esse livro a gente, né, ou esse trecho a gente pode imaginar assim, nossa, mas que Jesus estranho é esse, né, que é tão fraco, né? Mas é assim, ele tá de amor, né? Ele tá definhando de amor. Ele definha de amor pelas criaturas, né? Então ele ama todos nós e a gente tem que entender que Deus é esse, né? Que ama tão loucamente, que ama a chegar a ficar assim nesse estado. Então, aí ele vem falar para ela, né? Como nos ajustamos bem, não é verdade? Porque ela também pede para ele o mesmo que ele, né, o que ele está passando, que é o sofrimento. Então, que ela já está sofrendo, mas ela quer mais sofrimentos, né? É muito interessante. Então, ele fala assim, aí ele fala assim, tu, meu amado Jesus, dá-me frutos, porque o lazer, né, o ficar sem descansar, sem sofrer, né, e o escasso, né, sofrer, aumentam de tal maneira o meu definhar que desfaço até que me sinto morta. E então não só flores, senão que poderei também dar-te frutos para poder consolar maioritariamente o teu definhar. Então, assim, como nos ajustamos bem, porque ela quer poder ter o que oferecer a ele através do sofrimento dela. E ela está reclamando que ela não tem frutos do sofrimento. E ele fica encantado, né? Por isso, porque é o que ele realmente esperava dela. Aí, essa forma dele agir, de aparecer sofrendo, assim, parece, nossa, mas que Deus fraco é esse? Não, ele tem um estratagema de amor para com a Luísa. Então, o fato dele aparecer nessa forma é para poder mexer com ela, é para poder fazer com que ela perceba, né, que é um relacionamento em que ele precisa confiar nela e ela precisa confiar nele. Então, ele precisa agir dessa forma com ela. Então é muito interessante, assim, é um estratagema de amor, é uma operação divina que ele trabalha para poder fazer com que ela esteja totalmente à disposição dele, absorvida na vontade dele, entendendo, né, o para que ela foi chamada, o que ele espera dela, e é isso mesmo que ele, né, é para justamente conseguir colher os frutos da alma dela. E por isso ele trabalha dessa forma, tá? E no outro trecho, é 3,75, 27 de maio de 1900. O amor e a graça penetram nas profundezas do ser do homem. Esta manhã, sentindo-me mais do que nunca afligida pela privação do meu sumo bem, assim que me fez ver, me disse:
Assim como um vento impetuoso investe nas pessoas e penetra até nas vísceras, de modo a sacudir toda a pessoa, assim meu amor e minha graça, voando sobre as asas dos ventos, invistam e penetram no coração, na mente e nas mais profundas partes do homem. Com tudo isso, o homem ingrato rejeita ainda a minha graça e me ofende. Ó, qual não é a minha acerba dor, né, que é o que ele estava definhando também de dor, de amor. Eu estava toda confusa e aniquilada em mim mesma e não ousava dizer uma só palavra, só pensava, como é que não vem? E também, se ele vier, não vejo claramente, parece que perdi a claridade. Quem sabe se verei o seu lindo rosto revelado como antes? Enquanto assim pensava, meu benigno Jesus acrescentou: Minha filha, por que temes, se teu estado está nos céus pela união de nossas vontades? E querendo me animar e compadecer meu estado doloroso, me disse: Tu és o meu novo Jó. Não te oprimas muito se não me vês com clareza. Disse-te desde outro dia que não venho como é habitual, porque quero castigar as nações. E se tu me visses com clareza, compreenderias o que eu estou fazendo. O teu coração, como recebeu o enxerto do meu, por isso sei que tu virias a sofrer, como o meu coração está a sofrer, porque sou forçado a punir as minhas criaturas. Então, é uma coisa que é nova no livro do céu, é sobre essa realidade de Jesus castigar e ele sofrer porque ele castiga, porque ele é forçado a castigar aquelas almas, né, que ele morreu para dar a vida por elas. E ele tem que castigar, né? Muito triste. Então, para poupar-lhe essas minhas dores, né? Essas dores para você, de me ver com as minhas dores, eu não me faço ver com clareza. Quem pode dizer as feridas que deixou meu pobre coração? Ah, Senhor, dá-me a força para suportar a dor. Então, ela está se deixando abater, né, muito pela privação, mas Jesus tem um motivo por isso, né? Ele diz, e aí ele trabalha tudo isso, né, de mostrar para ela toda essa realidade que ele precisa da atenção dela para com ele nesse aspecto de servir, né, ao propósito, de ajudá-lo nessa missão. É como se ele estivesse trazendo ela para poder compreender a missão dele. Mas ela não faz isso, né? Ela fica naquela realidade, nossa, eu queria vê-lo. Nossa, se ele não vier, então ela fica muito voltada a si mesma, como criatura. Ela não se coloca na posição de servir a trabalhar com ele, né? Ela fica na dela, né? Eu sou criatura, ele é Deus, ele precisa me trazer a felicidade, ele é minha felicidade. Então, ela não tira o olhar dessa realidade de que ele é a felicidade dela, mas só que nesse momento ele está mostrando: olha, você precisa cooperar comigo, eu sofro, eu não quero mostrar para você o meu sofrimento, porque você vai sofrer muito mais se me ver sofrendo, mas eu preciso punir as criaturas, por isso que eu não venho, e eu sofro muito por causa disso. Então ele tenta ter a colaboração dela, ter a compreensão dela, mas ela parece que por ele ser Deus e ela ser criatura, ela parece que não consegue entender essa linguagem que ele fala com ela, né? Que parece que ela não admite que ela precisa ficar na dela e esperar, né? Então ela tem momentos ali que ela fala, ah, tô me aguentando aqui, tentando ficar quietinha pela obediência, mas ai meu Deus, tá difícil, né? Tipo assim, ela tem alguns momentos que ela fala assim, mas tudo bem, Deus consegue que a gente vai entendendo pouco a pouco toda essa estratagema de amor, todo esse relacionamento com a Luísa, que é especial demais, amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat, Suprema Majestade. Abençoa a divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha o Senhor na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio de Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade,
nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde ao Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 8 de agosto, volume 3, capítulo 74 e 75. Capítulo 74, 26 de maio de 1900. O querer de Luísa é um com o de Jesus. Encontrando-me muito afligida pela privação de meu adorável Jesus, que ao mais vem como sombra e relâmpago, sinto que não posso seguir adiante se ele quiser continuar assim. Então, encontrando-me no máximo na aflição, por pouco se fez ver todo cansado, como se tivesse necessidade de um alívio. E pondo os seus braços ao meu pescoço, me disse: Amada minha, traze-me flores e circunda-me tudo, porque me sinto definhar de amor. Minha filha, o odor do perfume de tuas flores me será de alívio e porá um remédio a meus males, porque definho e desfaleço. Que coisa, né? Jesus já aparece para ela, né? Todo cansado, aflito, né? Eu acho tão interessante isso, porque sempre que ela, na maioria das vezes, né, que ela tá ali chateada, reclamando, né, da privação, que ela não tá suportando, que ela tá sofrendo muito, Jesus sempre aparece para ela aflito, né? Ali que mostrar para ela, olha, né, presta atenção em mim, né? Não fica aí olhando para sua dor, não fica olhando, né? Não fica parada aí, né? Nessa dor da privação. Olha para minha dor, olha para mim. Olha só, eu tô aflito, eu tô cansado, me dá um alívio, né? Essa tirar, né? Essa visão dela, né? Dessa dor dela de si mesma, né? E olhar para ele, né? Eu acho tão interessante. Ele sempre faz isso na maioria dos trechos que a gente lê, né? Quando ela tá assim chateada, né? E aí ele fala que amada minha, traz-me flores e circunda-me tudo. Então, né, é isso, né, o modo de Jesus trabalhar a alma, né, como a Aline está falando, é muito interessante, né, para realmente atrair a alma, conquistar a alma, chamar a atenção da alma. É o modo de Jesus ali de trabalhar, preparar a alma dela, né, aqui ele está preparando ela para o propósito dele, que ele, né, espera aqui dela, né, começando ali aquele trabalho dela de alma vítima, mas é todo um trabalho, né, para ele poder derramar o dom da divina vontade nela, para ele começar a trazer os conhecimentos da divina vontade, né? Então, é um modo de Deus trabalhará, né, para conquistar a alma, né? Então, eu acho muito interessante e ele faz, né, isso com cada um de nós, esse trabalho, né? Ele vem trazendo, né, as situações, ele vem trazendo as circunstâncias nesse propósito, né, de nos santificar, de nos purificar, para nos preparar, né? Então, todas as situações, circunstâncias, sofrimento, tudo que a gente vai passando é, né, para esse propósito, né? O propósito da divina vontade, da alma, né? Se unir novamente com a vontade divina, né? E viver da vontade divina. Então, é o modo de Deus trabalhar, né? Então, aqui ele está, né, assim, preparando a alma de Luísa para isso, né? E aí ele fala: minha filha, o odor do perfume de tuas flores me será de alívio e porá um remédio a meus males. Né? Ali o sofrer, né, por meu amor, é um perfume, né? Me alivia, né? Quando você sofre, quando você passa pelas cruzes, você se resigna ali pelo que está passando, né? É um alívio. Você me alivia, né? É um remédio para os males, porque definho e desfaleço, né? Porque ela está sofrendo por amor a ele, né? Por amor a ele, né? Ela quer ele, então é uma reparação, né? Já é uma reparação porque ele definha de amor, porque ele busca as almas, né? Ele quer isso, né? Esse tipo de, né? Vamos dizer assim, relação com as almas.
né, as almas não correspondem, né, o amor de Deus, não ama a Deus. E ele está falando aquilo, né? Ele fica ali, né, querendo amar, derrama amor e almas, né, totalmente indiferente para ele, ele desfalece de amor, porque as almas ignoram a Deus. Então, é muito parecido com o que ela está defiando aqui, né, sofrendo com essa privação por amor a Jesus, porque ama Ele. Então, né, é parecido, né, é o do tema aqui que está falando, ó, o querer de luz é um como de Jesus, é o mesmo querer, porque ela quer Ele, né, ela definha por amor dele, né, e está definhando por causa da privação, e Jesus também definha por causa dessa privação das almas, né? As almas ali se rejeitaram o amor dele, então ele desfalece de amor, assim como a Luísa, né? Então é uma só vida, né? É um só querer. Eu logo acrescentei, e tu, meu amado Jesus, dá-me frutos, porque o lazer e o escasso sofrer aumentam de tal maneira o meu definhar, que desfaço até me sentir morto. E então não só flores, senão que poderei dar-te frutos para poder consolar maioritariamente o teu definhar. E Jesus voltou a falar e me disse, ó, como nos ajustamos bem, não é verdade? Parece que seu querer é um com o meu, então a vontade, né, é uma só vontade, a vontade dela, né, é a vontade de Deus também, né, é uma só vontade, o que Deus quer, ela quer, né, o que ela quer, Deus quer, então é um só querer, né. Por um momento, parecia que ficava aliviada, como se quisesse cessar o estado em que me encontrava. Mas depois de um pouco me encontrei imersa na mesma letargia de antes, privada de meu sono bem, abandonada e sozinha. Então, né, quando Jesus estava ali, né, com ela, então ela ficava aliviada, né, cessava aquele estado de, né, de dor, né, da privação. Mas aí só, né, ele saía e ela voltava, né, só ela estar privada de Jesus, ela voltava, né, a todo o sofrimento dela, a dor dela. Capítulo 75, 27 de maio de 1900. O amor e a graça penetram nas profundezas do ser do homem. Esta manhã, sentindo-me mais do que nunca afligida pela privação do meu sono, bem, tá vendo? Ela continua aqui nas aflições, né? Porque ela tá privada de Jesus, né? Que Jesus não vem porque ele tem que castigar as almas, né? Derramar os flagelos do castigo. Assim que me fez ver, disse-me, assim como um vento impetuoso investe nas pessoas e penetra até nas vísceras, de modo a sacudir toda a pessoa, assim meu amor e minha graça, voando sobre as asas dos ventos, invistam e penetra no coração, na mente e nas mais profundezas das partes do homem. Lindo, né? Então, o amor e a graça de Deus penetra todo o ser, né? Penetra na alma, no mais profundo, no ser da alma. É como um vento impetuoso, né? Que realmente penetra, né? Investe a alma até as vísceras, né? O vento, o ar. Então, que sacode mesmo a pessoa. A gente vê, né? Quando o vento nos bate, um vento impetuoso, um vento forte, né? Que nos sacode ali, né? Realmente, né? A gente vê que nosso corpo ali parece que não se sustenta do vento tão forte, né? Esse vento impetuoso que nos sacode, sacode toda a pessoa, né? E então ele assim, é a mesma coisa, o amor dele, o amor e a graça dele, né, voando assim, investindo, né, ele também investe a alma, penetra, né, dentro, no mais íntimo, né, no coração, né, no coração, na mente, nas mais profundezas do homem, né, então ele penetra por toda parte, ele investe, o amor de Deus e a graça investe a alma, né, e penetra no ser da alma. Com tudo isso, o homem ingrato rejeita a minha graça e me ofende. Então, com tudo isso, Deus está amando, né? Então, Deus está investindo a alma com seu amor, com sua graça, né? Cuidando do homem, conservando, sustentando. Mas o homem, o que que ele faz?
Ele rejeita esse amor de Deus com as ofensas, com os pecados. Enquanto Deus está amando, conservando, cuidando do homem, o homem, em vez de corresponder a Deus, né, com o mesmo amor de Deus, amando a Deus, agradecendo, reconhecendo, né, então o homem está rejeitando essa graça, né, a graça de Deus, o amor de Deus, né, ofendendo com os pecados, ofendendo a Deus, rejeitando o amor de Deus. Ó, qual não é a minha acerba dor? Eu estava toda confusa e aniquilada em mim mesma e não ousava dizer uma só palavra. Só pensava, como é que não vem? Então ele falando da dor dele aqui, né? Ali, o que interessa para a Luísa ali, né? É preocupada ali, né? Ali na dor dela ali, né? Porque tá privada de Jesus. Né? Jesus falando uma coisa séria aqui, né? Da sua dor, da sua acerba dor, devido às ofensas, né? Que ele, o homem tá rejeitando o amor dele, a graça, né? Ele investe o homem com seu amor, com sua graça, e o homem ingrato rejeita com a ofensa, né? Então devolve a Deus ofendendo a Deus, né? Sendo ingrato, não reconhecendo e falando aqui, desabafando. E aí ela tá aqui, ela só pensava o quê? Ela só pensava aqui, ela não precisava dizer nada, ele dizendo ali, e o que que ela estava pensando? Como é que não vem? E também, se ele vier, não vejo claramente, parece que perdi a claridade. Quem sabe se verei o seu lindo rosto revelado como antes, tão, né? Ela parece que não encaixa na cabeça dela, né? Meu Deus, assim, é tão assim, ela fica tão maluca, né? Assim, sim, por Jesus e querer ver Jesus, e Jesus tá ali com ela, que ela não pensa em outra coisa, né? Ela não consegue nem, parece que ela não consegue raciocinar, que ela tá falando aqui, ó. Ela não tem claridade, ela não consegue raciocinar. O negócio dele é dizer, quero ver ele, quero que ele esteja aqui comigo, né? E aí ela não dá atenção porque Jesus está falando, né? Enquanto assim pensava, meu benigno, Jesus acrescentou: minha filha, por que temes? Se teu estado está nos céus pela união de nossos querer, e querendo me animar e compadecer meu estado doloroso, me disse: tu és meu novo Jó. Não te oprimas muito se não me vês com clareza. Então, assim, não se perturbar, né? Realmente não paralisar, né, nas coisas que acontecem, nas situações, trazendo, assim, pra gente, pra nossa vida, né? A gente não se perturbar se a gente não tá vendo com clareza, se a gente não tá entendendo naquele momento, né, aquilo que tá acontecendo, a gente não se preocupar, mas a gente, né, sempre, né, trazendo à memória que o que a gente medita, né? A gente sabe que tudo que nos acontece é vontade divina. É Deus que envia tudo, né? É Deus, o estado da alma é Deus, né? O estado da alma, as consolações é Deus, os sofrimentos é Deus, as humilhações é Deus que envia, as situações, circunstâncias é Deus que... É tudo divina vontade, né? Então, se a gente não está passando por situações, a gente não tem que ter cuidado, né? Não temer, né? Realmente, né? Será que eu estou na divina vontade? Será que eu fiz alguma coisa errada que eu estou passando por isso? Né? Ai, será que eu saí da divina vontade, não correspondi? Então, não temer, né? Porque é a vontade dele. E se a gente não está entendendo com clareza, né? Aquela situação, né? A gente não se perturbar, né? De momento, porque às vezes, né? A gente de momento não entende, né? Às vezes Deus deixa a gente passar por aquela situação sem a gente ver com clareza o que está acontecendo. O para quê daquilo. Mas ele está dizendo aqui, né? Não, que você teme, fique em paz, né? Fique em paz se você não está vendo com clareza. Se você não está me vendo com clareza nesse momento. Disse-te desde o outro dia que não venho como é habitual, porque quero castigar as nações. Então ele vive falando isso para ela, mas ela não guarda isso na cabecinha dela, né? Porque na hora que ela fica privada de Jesus, ela esquece tudo, né? Tudo que Jesus falou, ela deixa tudo de lado, né? E fica ali, né? Realmente ali amarga, sofrendo, porque tá privada dele, né? Ela não aguenta. Então, ele já está falando aqui de novo, aqui não vem, que, como é o habitual, porque quero castigar as nações. E se tu me visses com clareza, compreenderias o que eu estou fazendo.
Tá vendo? Então tem um motivo, né? Então, se a gente não tá vendo com clareza uma situação, tem um para quê, tem um motivo, mas, né, que ele vai, né, nos falar, nos esclarecer depois. Jesus não deixa a gente sem saber, né, de assim ficar, né, vamos dizer assim, na escuridão, assim, nas trevas, sem saber o que está acontecendo, né? Ele vem esclarecer depois. E, mas a gente tem que entender, né? Tudo é divina vontade. Tem motivo. Então, aqui no caso de Luísa, ele não vinha porque ele estava ali querendo castigar as nações. Se ele se mostrasse com clareza o que ele estava fazendo, ela ia compreender o que ele estava fazendo e ia querer ali impedir, né? Aquela questão, né? Pela obediência, né? E aí ali ia querer se colocar no meio, não deixar Jesus castigar e tudo aquilo, né? Então tem um motivo. E teu coração, como recebeu o enxerto do meu, por isso sei o que tu virias a sofrer. Então ela iria sofrer, né, se soubesse. Então o Pater, tá vendo como é que ele é? Ele é uma coisa, né? Meu Deus do céu, é muito lindo Jesus. Então, para ela não sofrer, ele não deixa ela ver com clareza. Já para ela não sofrer, porque ela iria sofrer, né? De ver as criaturas sendo castigadas, porque ela sabe que quando Jesus derrama os flagelos, os castigos, ele sofre, porque ele está castigando as criaturas, então ela não quer que Jesus sofra, então ela quer impedir para que Jesus não sofra, então ela sofre. Então, para ela não sofrer, então, né, Jesus não deixa ela ver com clareza. Como, como o meu coração está a sofrer, porque sou forçada a punir as minhas criaturas. Então, para poupar-lhe essas dores, eu não me faço ver com clareza, tá vendo? Para poupar, né? Jesus ama demais a gente, meu Deus. Assim que a gente fica assim, meu Deus, que amor é esse de Deus? Meu Deus, que amor é esse que ele, né, como a Aline falou, parece que ele é fraco, né? Porque fica aquela com a acerba dor, né? Que ele tava falando no outro, né? Que ele tava lá definhando, né? É o amor dele, ele ama tanto que chega a definhar, a gente não consegue, né, realmente compreender como assim o que é esse amor de Deus, né? Meu Deus, é muito amor. Ele se importa com cada coisinha, com cada detalhe, com cada coisa. Ele tem todo o cuidado com a alma, né? É todo um cuidado com a alma, né? É muito lindo. Quem pode dizer as feridas que deixou meu pobre coração? Ah, Senhor, dá-me a força para suportar a dor. Então é isso, né? Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. O querer de Luísa é um com o de Jesus. Encontrando-me muito afligida pela privação de meu adorável Jesus, que ao mais vem como sombra e relâmpago, sinto que não posso seguir adiante se ele quiser continuar assim. Então, encontrando-me no máximo da aflição, por pouco se fez ver, todo cansado, como se tivesse necessidade de um alívio. E pondo seus braços ao meu pescoço, me disse: Amada minha, traz-me flores e circunda-me tudo, porque me sinto definhar de amor. Minha filha, o odor do perfume de tuas flores me será de alívio e porá um remédio a meus males, porque definho e desfaleço. E logo acrescentei: E tu, meu amado Jesus, dá-me frutos, porque o lazer e o escasso sofrer aumentam de tal maneira o meu definhar que desfaço até me sentir morta. E então, não só flores, senão que poderei dar-te frutos para poder consolar maioritariamente o teu definhar. E Jesus voltou a falar e me disse: Ó, como nos ajustamos bem, não é verdade? Parece que seu querer é um com o meu. Por um momento parecia que ficava aliviada, como se quisesse cessar o estado em que me encontrava. Mas depois de um pouco me encontrei imersa na mesma letargia de antes, privada de meu sumo bem,
abandonada e sozinha. Eu entendi que estava mostrando para ela que ele estava aumentando a dor dela, mandando a privação, porque ela não estava vendo a privação como sofrimento. O sofrimento é Jesus vir e pôr ela crucificada, ou enviar algum tipo de dor para ela, de sofrimento, fazer ela participar, né? E a privação, né, ela vê como ele não vindo, porque ela está falando aqui da privação. Ele não vindo, ela considera como se fosse para ela um ficar sem sofrimento, né? Porque ela está falando aqui, o escasso sofrer aumenta, né? E ela não está vivendo os frutos, né? Dá-me frutos, porque o lazer e o escasso sofrer aumentam. De tal maneira o meu definhar que desfaço até me sentir morta. E ela está no ver que justamente o estado que ela está é um sofrimento muito grande. Então, não só flores, senão que poderia dar-te frutos para poder consolar. Então, esse dar frutos maiores é o estado de privação, e eu entendi que Jesus estava mostrando isso para ela. Ele fala, muito bem, filha, como nós nos ajustamos bem, porque é isso mesmo que eu estou fazendo, é isso mesmo que eu quero. Eu quero isso mesmo, então, mas o que que é maior, né? Seria um momento em que ele vem e faz ela participar das dores dele, ou a privação, né? Porque fala que as penas da privação é tão poderosa que pode conquistar coisas que outras penas não podem. Que o poder que tem de arrancar as almas, ele fala que a dor da privação, que nós já estudamos, tem o poder de colocar de novo as almas que é cortada dele, porque nós somos o corpo místico de Jesus. E quando a alma está no pecado, e está no pecado mortal, e está ofendendo a Deus, ela é como membros que estão sendo carne que está sendo tirada dele, né? Membros que estão ali gangrenados, né? Que estão sendo tirados, que estão apodrecendo, cânceres no corpo dele. E a pessoa que vive a pena da privação tem o poder de restaurar essas almas para ele, que ele dá esse poder para ela, que é ele, né? Então, assim, é um mérito, é uma coisa grande, mas é só para a alma que vive a privação, a pena da privação, a dor da privação tem o poder de regenerar esse corpo, né? E religar essas almas a Jesus. E é o caso, e é o motivo do sofrimento dele, as almas, né? Que Jesus sofre muito, que às vezes a pessoa não tem essa visão de que não tem porque não sabe, igual Jesus fala, só eu sei o que a culpa causa, só eu sei o peso que tem a culpa, né? Então tem muitas, igual foi meditado na live, pra gente entender o que que é pisar no sangue de Jesus. Então imagina tantas almas vivendo isso, tantas realidades muito complicadas. E Jesus precisa, assim, reparar ele, né? Porque toda a vida que ele deu para os seres humanos, né? Então, assim, é um pecado tão grande, né? Você não receber o bem de Jesus, né? O mérito, a vida que ele está dando. E tá cuspindo no sangue dele, tá cuspindo nas orações, na vida dele, em tudo que ele fez, né? Então, é muito triste. Então, é uma ofensa, então tem que ter quem repare isso, né? Entende? Então, a pena da privação é justamente esses frutos poderosíssimos que ela falou que eu não quero só te dar flores, que é um alívio, é um remédio para o Senhor, né? Mas os frutos, né? Dá-me os frutos, porque o lazer, o escasso sofrer, só que ela não entende que ela não está em lazer quando ela está privada de Jesus, ela não está em escasso sofrer quando ela está privada de Jesus. Então, ele tá numa didática aqui. Ele falou, tá bom, filha, tá bom, como que nós nos entendemos? Tá bom, filha, vamos, né? Aí, por um momento, parecia que ficava aliviada, como se quisesse cessar o estado em que me encontrava. Parecia, ó. Mas depois, em pouco tempo, me encontrei imersa na mesma letargia de antes, privada de meu sumo bem. E esse é o sofrimento frutífero que estava dando. Ele está mostrando para ela, né? Então, até de muita dificuldade de aceitar, de entender isso, né? E ele está ensinando isso para ela, está criando isso nela, né? Na consciência dela, que ela tem que tomar consciência por que que Jesus, acabemos de conversar, parece que a gente se entendeu, né? Ele entendeu o meu lado, que eu quero, né, sofrer, e parece que concordou comigo, que eu quero sofrer mesmo, e ele concordou comigo, ele achou bonito o que eu falei. Ele falou, nossa, a gente se entende muito bem, porque é exatamente isso que eu quero.
Mas aí quando pensa que não, ele me mantém privada de novo, o que ele está dizendo com isso? Aí me enganou, o que está acontecendo, né? E eu preciso entender que é exatamente isso que ele está fazendo, né? Atendendo ela. Mas não é da forma que ela pensa. Ele está dando coisas mais poderosas, né? A privação vai dar esse consolo para ele, está mostrando isso, né? A privação dela dá esse alívio, né? Esse remédio. E aqui, né, o amor e a graça penetram nas profundezas do ser do homem. Esta manhã, sentindo-me mais do que nunca afligida pela privação do meu sumo bem, assim que me fez ver, disse-me: assim como um vento impetuoso investe nas pessoas e penetra até nas vísceras, de modo a sacudir toda a pessoa, assim meu amor e minha graça, voando sobre as asas dos ventos, invista e penetra no coração, na mente e nas mais profundas partes do homem. Então, tudo é a graça de Deus, né? Com tudo isso, o homem ingrato rejeita a minha graça que ofende, porque aí Deus dá uma graça para ele, e ele, né, ou fala que é ele, eu que tive essa inteligência aqui, né? Deus dá a graça para me resolver um problema. Tipo assim, ele não estava conseguindo. Aí Deus deu uma luz para ele ali no intelectual e para ele ali de como solucionar aquele problema, né? Aí ele fica se achando, né? Ele fica achando que é ele, né? Ele não agradece a Deus, né? Ele não fala obrigada, Senhor, o Senhor está sempre comigo e me ajuda a resolver as coisas, né? Meu Deus, como duvidar da sua presença? Se não fosse o Senhor, eu não poderia fazer isso. Eu ficaria horas me debatendo com esse problema. Obrigada, Senhor, por me ajudar, por me dar uma solução, né? E agradecer. Mas em vez disso, a pessoa ofende a Deus, né? A pessoa ainda às vezes resolve falar assim, ai, até que enfim, nossa, até que enfim, né? E de vez de ver aquilo como uma bênção, às vezes vê aquilo como um mal, né? Sabe? Então, assim, é muito triste. Isso é muitas coisas. Você pode imaginar que a graça de Deus está sendo derramada poderosamente. Tudo fruto da vida que Jesus nos deixou, tudo. Só a pessoa levanta, anda, caminha, trabalha, fala, toma um banho, anda, pula, qualquer coisa. É a graça de Deus que está fazendo aquela pessoa se levantar. Então a pessoa levanta para ofender a Deus, né? Ela vai, sai naquele dia e fala, ai, mais uma segunda-feira, ninguém merece essa segunda-feira, que droga. E Deus está dando a graça dela ter mais uma semana. E ela deveria estar muito feliz, né? E não ver a segunda-feira como uma maldição e ter que trabalhar como uma maldição, mas ela deveria agradecer por Deus dar saúde para ela. Nossa, que bom que eu tenho um emprego. Tem muitas pessoas que não têm, tem muitos pais de família que está chegando a segunda e está preocupado porque, né, as contas chegam, né? E tal. Não, mas aí a pessoa rejeita. A pessoa devia ficar feliz por estar empregada no Brasil com tanta dificuldade. A deve olhar para quem está passando dificuldade, né, e falar: Meu Deus, eu tenho que agradecer muito. Quem sou eu para reclamar de qualquer coisa? Eu vou ser a pessoa assim, mais ingrata da face da terra se eu reclamar do que eu estou comendo na minha casa, porque tem gente catando comida no lixão, né? E então, assim, a pessoa, né? Ela não sabe agradecer por nada, mas ela ofende a Deus. Mais ela ofende a Deus, né? Reclamando, murmurando, né? E tantas coisas você pode imaginar, né? Que Deus está dando a vida para a pessoa e ela usando essa vida, que é a vida que Jesus está mantendo, né? Pelos méritos dele, né? Então, assim, tem uma vida divina ali que ela deveria corresponder e receber essa vida de Jesus e agradecer, mas ela ofende, né? Ela usa o corpo dela para o mal, né? Que deveria ser instrumento de louvor, né? Em todas as coisas, né? E ela mais ofende a Deus com o corpo dela que está recebendo a graça da vida, do movimento. E ela está ofendendo a Deus com aquilo. Então, pensa em quanto Jesus é rejeitado. Você vai entender ele quando você vê os exemplos, né? Você olhar para o mundo, né? A pessoa vai lá e Deus dá a graça para ela. E ela, né, dá para ela saúde, o corpo. Aí ela vai lá e se pinta toda, e se enche de tatuagem. Sabe, isso é uma ofensa gravíssima. Nós não nascemos tatuados. Se a gente precisasse de tatuagem, a gente já nascia tatuado.
Então, assim, é tanta coisa que você for ver, assim, que Jesus fala que a graça de Deus é como o sol, né? Que tá ali, dando uma vida, né? Fazendo tanto bem e a pessoa não é capaz de ver o bem. Ela tá de costa pro sol, né? Então Deus não dá para ela uma família, né? Ela ofende pecando contra a família, ofende no adultério. A Deus é uma graça tão grande, né? A pessoa ter ali seu esposo ou sua esposa, seus filhos, que são herança do Senhor, e a pessoa pecando contra essa ordem, né? Traindo, né? E tanta coisa. Então, assim, é muito sofrimento. Ele fala que o amor e a graça penetram nas profundezas do ser do homem. Então, não tem nada que parta do ser humano que não é fruto da graça. Uma pessoa pensar uma coisa, não pensa que é uma coisa assim, boba, não, desconexa, não. Você tem a cabeça funcionando, é graça de Deus. Entendeu? Tem gente que fica, né? Minha cabeça não presta, minha cabeça é ruim. Gente do céu, isso é uma ofensa. Meu Deus, você poder falar, né? Gente, vai ver uma pessoa que sofreu uma paralisia, que sofreu um tipo de dano cerebral, que paralisou ela, que impede ela de falar, a dicção. Quando você vê alguém privado dessas coisas, você vê o valor. Quando você tá, Jesus fala que quando a pessoa está privada de uma coisa, ela vê o valor daquilo, né? A gente do céu, ele fala que a privação faz surgir isso, né, na pessoa, né? Então, assim, você vê, assim, sabe, as pessoas, assim, é tanta graça de Deus, como ele falou, assim, penetra o profundo do homem, então não tem nada. Um sentimento bom que te moveu a ajudar alguém é a graça de Deus, não é você. Então, é a graça de Deus que te moveu a fazer o bem para aquela pessoa, que te fez ter compaixão, né, por alguém. Então, assim, não tem nada dentro e fora que você não veja a vida de Jesus. As orações é fruto das orações de Jesus, as dores de Jesus, tudo, o sacrifício dele penetra o homem de canto a canto, né? Então, tudo é graça, tudo é graça. Então, nós somos pessoas agraciadas e agimos como desgraçados, mas é a nossa mentalidade que é de desgraçado. Não somos desgraçados, nós somos pessoas assim, subagraciados, mas que ofendem muito o autor da graça, que não corresponde ao autor da graça, né? Que não está vendo essa graça de Deus, que tudo, que não sabe valorizar, né? O bem, né? Eu estava conversando hoje com a minha mãe, né? Do meu irmão, né? Tá muito difícil ele, muito difícil. Eu falei assim, meu Deus, pensa no menino agraciado. Pensa no menino agraciado por Deus. E que não, né? E assim, ele. Falei com a minha mãe, não, quando eu tiver a oportunidade de conversar com ele, porque ele está recebendo muito amor e ele não tem o direito. É um pecado desonrar pai e mãe, responder pai e mãe, destratar pai e mãe. Então, assim, você vai vendo assim, só graça na vida dele. Deus aqui, Deus acolá, Deus fazendo isso, Deus fazendo aquilo, e a pessoa reclamando, e a pessoa dizendo. E a pessoa assim, totalmente vendo errado, vendo que Deus. Não vê Deus, não vê Deus. Se você não mostrar Deus assim para a pessoa e pôr uma lupa, ela não vê. Entendeu? Ela só vê errado. Eu falei para minha mãe, até essas doenças dele, esses problemas dele aí, de bipolar e tudo. Mas é graça. Vamos parar para pensar. E se fosse o contrário, se eu só tivesse, e se o seu sofrimento fosse ter que, ou ele fosse muito rebelde, ficasse só fora de casa, na gandaia, e a senhora ficasse altas horas da noite, tendo que esperar ele chegar, né, bêbado, e ter que lidar com isso, né? Se ele usasse droga, e se ele fosse então muito cheio de muitos amigos, e cheio de muitas companhias também, mas e cheio de muitas garotas, né? Vai fazendo tudo fora do tempo, tudo errado. Então não é uma proteção, mãe. Às vezes Deus põe uma proteção, mãe, e às vezes a melhor forma é permitir isso, que a pessoa assim não tenha, né, alguma coisa na mente dela, trava ela um pouco e deixa ela mais tímida, mais retraída, mais quieta. Mas é uma proteção, muitas vezes, que Deus está dando, ainda mais nesse mundo, mãe, que está tão difícil. E seus relacionamentos, muitos meninos, muitos homens estão caindo em armadilha na mão de muitas mulheres. Então ele não conseguir muita mulher assim, né? Tudo tem um para quê, né? Falando com ela.
Tudo a gente tem que ver o bem. E ver a graça é ver o bem. E o bem está acima de tudo. Tem o bem, tem uma graça. Não ficou assim, só no errado. Em cima de tudo tem uma luz. Em cima de tudo tem um entendimento, né? E então, assim, e a graça de Deus é a pessoa receber esses conhecimentos, né? Esse entendimento, né? Então, assim, é muito sério as dores de Jesus, que às vezes as pessoas imaginam Jesus lindo, maravilhoso no céu, e não importando com nada. Aí Deus aceita você, pecador. E ele tá vendo seu pecado e não tá sentindo nada, né? Ele tá ótimo, né? E tal, né? E não entende. E ele falou que ele na Eucaristia tá sofrendo. É as penas dele, né? O estado dele eucarístico ali, porque é para ele alimentar as pessoas. E quando as pessoas se aproximam dele, o que que ele sente às vezes quando entra dentro das pessoas? É uma graça tão grande, mas a pessoa não está preparada. A pessoa está abusando da graça dele, né? Aí quando ele se sente mais rejeitado ainda dentro do homem ainda. Então o homem ingrato rejeita a minha graça e me ofende. Então as pessoas esquecem e acham que Jesus, só pensa no Jesus glorioso no céu, que nada afeta. Realmente nada pode, assim, tirar a glória de Deus, assim, afetar ele nesse sentido, porque ele domina sobre tudo. Mas é a humanidade dele, né? E o sacrifício dele, né? E o estado dele eucarístico, que é onde que ele está sofrendo, né? E ele dentro de nós, como que ele está dentro de nós? Muitas vezes ele não vem falar, eu estou maravilhoso aqui, feliz. Ele vai dizer para nós, olha, filha, eu vou te passar o que eu estou recebendo dos homens para você. Aí a gente sofre também, né? A gente sente esse peso que foi falado, né? Do sofrimento, né? De quanto Deus é ofendido. E parece que mexeu foi com a gente, né? A gente sente aquela dor, aquela ingratidão, que a ingratidão é um veneno, é uma coisa horrível, horrenda, e a gente sente o mesmo que Jesus sente, nojo. Ele transmite para nós, né? Então é muito forte isso. Então, a qual não é a minha acerba dor? E a gente ainda é tão pequeno que ele não consegue sentir tudo, né? A gente, quando vive uma experiência assim, quase que a gente assim desfalece, né? De tão pequeno que a gente é. Mas imagina cada ser humano, cada realidade. Então, assim, eu estava toda confusa, aniquilada em mim mesma. E não ousava dizer uma só palavra. Só pensava, como é que não vem? Então, eu fico brava com a Luísa, porque Jesus está falando dele, né? Coisas muito importantes, né? Do sofrimento dele. E ela está pensando em resolver para ela, né? Como que Jesus não vem e me deixa desse jeito, né? E ele falando da ingratidão, ele tá falando dos problemas dele. E ela tá ali chorando, né? Os problemas dela, né? Então, assim, é complicado, né? E aí, se ele vier, não vejo claramente, parece que perdi a claridade. Quem sabe se verei o seu lindo rosto revelado, como ele sabe que ver o rosto lindo dele. E se ele não quiser chegar lindo? E se ele não quiser chegar todo desfigurado? E aí? Né? Então, na hora que tá falando das amarguras, não quer. Então, assim, é complicado, né? Ela quer aliviar ele. Eu sei que a intenção dela é essa, mas também ela não presta atenção nessas coisas. Ela fica muito nela mesma. Ela não consegue parar de se olhar, né? E de perceber, nossa, eu tô mal, preciso dele, mas olha lá o que ele tá falando, né? Então, a gente, quando tá com Jesus, a gente pode estar passando também por coisas assim, mas a gente não pode ficar preso em nós, né? Nós temos que prestar atenção no que Jesus está falando e esquecer nossos problemas, porque senão a gente vai querer que Jesus venha, né, resolva os nossos problemas e a gente não está ali por ele, está por nós, né? Então é muito complicado, né? Então, minha filha, por que teme se teu estado está nos céus pela união de nosso querido? Então, por que você teme? Não, eu vou ter que ficar repetindo, 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 né? E querendo me animar e compadecer meu estado doloroso, me disse: Tu és meu novo Jó. Então, não é à toa que você está passando, né? Não é à toa, porque às vezes ela acha que é à toa, né? O que ela está passando, né? E fica pensando: o que que eu fiz de errado? Por que que Jesus não vem? Olha, tem algo estranho, não está aparecendo como antes. Antes eu vi o lindo rosto dele, agora não está dando para enxergar direito o que está acontecendo. Gente, ele fala: por que que você está temendo, né? Se você é meu novo Jó, né? Não te oprimas muito se não me vês com clareza. Mas já tá ouvindo? Gente,
disse-te desde o outro dia. Olha lá, olha lá. Eu já falei para você, dei essa luz para você, né? Desde outro dia que não vem, como é habitual, porque quero castigar as nações. Então ele está protegendo, então ele está se compadecendo, ela já está mal. Privada de mim, olha o carinho dele, né? Olha o carinho com a pequenez dela. Ela já tá mal, né? Privada de mim. Se eu chegar com a cara, né? Se ela me ver com clareza o meu rosto, ela cai dura. Tá aqui, ó. Porque eu quero castigar as nações. E se tu me visses com clareza, compreenderias o que eu estou fazendo. E teu coração, como recebeu um enxerto do meu, por isso sei o que tu virias a sofrer, como o meu coração está a sofrer, porque sou forçado a punir as minhas criaturas. Tá muito, meu Deus do céu. Então, para poupar-lhe essas dores, eu não me faço ver com clareza. Então, ele está tendo caridade com ela, que já está sofrendo ali, por não ver ele com clareza, né? A privação. E se ela vê tudo, nossa. Então, assim, é um carinho, né? É um carinho dele que também tempera, né? É de acordo com o que a gente consegue alcançar, né? Ele tem esse carinho com a alma também, né? Então, assim, não vê maldade nele. Por que que Jesus não está vendo? Tem alguma coisa de errado? Você não vê uma conspiração por trás de tudo, né? Não fica assim, duvidando, sabe, do seu estado, né? Duvidando de que tem alguma coisa de errado. Você tem que confiar, né? Então é muito importante isso, né? Então Jesus sabe de todas as coisas, né? Ele, quem pode dizer as feridas que deixam meu pobre coração? Ah, Senhor, dá minha força para suportar a dor. Então é muito forte, né? E essa parte aqui, né, que ele falou que ele é forçado, né, a punir as minhas criaturas. Então não é algo que ele queira, né? Porque ele falou que queria assumir tudo nele, de modo que eu não pudesse sofrer mais nada. Mas teria que tirar o livre-arbítrio, não pode tirar o livre-arbítrio do ser humano, não seria um amor livre, e Deus, ele não aceita mentira. E ele não vai, e nós não fomos feitos para ser um robô assim que Deus programa, não faça isso, você já não faz, você já apertou o botão para você não fazer. Não, você está no mundo, você tem duas escolhas. Alguém pode chegar do seu lado e falar assim: você quer essa droga aqui? E você tem o livre-arbítrio para querer a droga ou não. Vou falar: sai para lá, não quero saber disso não. Ou falar: ah, tá, eu quero, né? Então, se ele não ele te deu memória, inteligência e vontade, ele não apaga a sua mente, a sua memória, para você esquecer do prazer da droga, para você não querer mais a droga. Ele não faz isso, né? Ele te dá liberdade, né? Isso é um amor muito grande de Deus. Isso é prova do quanto que ele ama o ser humano e o quanto colocou a semelhança no ser humano também a ele, pois Deus é livre, né? E faz tudo na liberdade dele. Ele não foi obrigado a nada, ele faz tudo por amor. E ele quis fazer o ser humano assim, viver um amor verdadeiro, não estar com ele, falando assim, ah, não tem outra escolha, né? Eu fui programado, condicionado a viver assim, né? Não, e o livre-arbítrio é para o homem optar por Deus verdadeiramente. É para isso que serve o livre-arbítrio, para que o ser humano escolha o bem, né? Então, assim, às vezes, então, assim, não tem, o ser humano tem que ser real aqui na Terra, ele tem que escolher o bem de verdade, ele não pode escolher o bem só porque não tem o mal aparecendo ali para ele. Ele tem que escolher o bem por uma verdade, né? Você tá ali no celular, tá, a internet tá aberta para você, você tem que escolher o bem por amor a Deus. Não é porque tem que ir lá e Deus fazer com que a sua internet não pegue, não consiga acessar sites errados, né? E aí você fala, ai, que proteção, né? Que Deus está fazendo. Praticamente eu não consegui entrar. Eu estou tentando acessar aqui a pornografia, mas Deus fez dar problema no telefone. Não. Mas você já escolheu no seu coração, já falou que o desejo já é um pecado 90%. Então, o que adianta ser o que sai do homem o mal? Não é o que sai para fora. Ele fala que o exterior é o reflexo do interior do homem. Ele já decidiu. Por isso que o sofrimento de Jesus é muito grande, porque ele vê o que está no profundo do homem, o pensamento gerado, o que ele pensou na hora, o que ele decidiu, o que ele desejou, o que ele quis. Então, você já viu seu desejo, você só faz só porque não deu certo, né? A internet caiu na hora. Mas você já quis ir contra Deus, você já quis fazer algo que você sabia que estava errado, né? Então, assim, é complicado isso, né? É muito complicado isso, né? É, então, assim, pode intervir em alguma situação, mas para a pessoa perceber, meu Deus, tá na cara que Deus não quer isso, Deus está ainda me dando uma chance, nossa, deixa eu tomar vergonha na cara e nunca mais tentar isso. E pode sim, né? Uma intervenção divina existe, né?
Mas não é sempre assim, né? A intervenção dele já acontece, gente, pela palavra dele, né? Dizendo, não faça isso. Ele faz alguém te falar, ele faz na hora que você tá mexendo no celular, sei lá, você tá lá vendo besteira no TikTok, aí você tá passando e vem uma mensagem de Deus, de fé, da Bíblia. Ele já, a graça dele já acontece de forma natural, através das pessoas, ele fala através das circunstâncias, ele fala através das pessoas, ele fala através da palavra dele. Então, a intervenção, a informação chega até você, você sabe o que você está fazendo. Então, isso já é a graça muito grande de Deus. Então, não tem por que ele te colocar uma tornozeleira eletrônica, né? E te vigiar assim. Não tem por que isso. Então, é a liberdade que dá para o ser humano. Então, Jesus, ele fala no livro do céu que como não queria, ele derramaria muito mais vezes o sacrifício dele se fosse como para fazer com que o homem não sofresse nada, mas isso não poderia acontecer porque seria tirar o livre-arbítrio do ser humano. Então é um amor muito grande, né, de Deus, assim, que quer que o ser humano é importante nessa decisão por Deus. O ser humano tem que se mover também, né? Não pode ser só assim, o ser humano na criação, eles não têm vontade própria, né? Então, a lua não vai falar, eu não vou obedecer hoje, não, eu não vou aparecer aqui, não. Ela não tem a vontade própria para se opor a Deus, né? Mas no ser humano, né, ele deu para ele essa liberdade. Então, o ser humano tem que cooperar com Deus, cooperar com o bem. Tudo é a graça de Deus, é Deus que faz, mas tem que ter a cooperação do ser humano de que querer a graça de Deus, falar, não, eu não vou ver essa porcaria. Eu vou bloquear, não precisa de vir. Ai, Senhor, faz se cair um raio no meu celular e queimar para mim não ver. Não, tem que ser uma iniciativa sua, e tem inteligência mesmo. Tá, se para mim, então, se tiver como, né, bloquear tal coisa, então eu vou fazer, eu vou cortar isso, eu vou apagar esses contatos aqui, tipo, eu vou sair desse grupo aqui que só compartilha esse tipo de coisa. Então, você que tem que apertar e sair do grupo. É você que tem inteligência para isso, né? Então, o ser humano tem que cooperar com a graça, né? E com a sua liberdade, né? E decidir pelo bem. Então, já é a graça de Deus dar liberdade para o ser humano, né? Então, assim, de não te tratar, você vê que não te trata como um boneco, né? Como uma coisa. Então, assim, é muito grande isso. Então, é isso. Amém? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 3, capítulos 74 e 75. O 74 é de 26 de maio de 1900. O querer de Luísa é um com o de Jesus. Encontrando-me muito afligida pela privação de meu adorável Jesus, que ao mais vem como sombra e relâmpago, sinto que não posso seguir adiante, se ele quiser continuar assim. Então, encontrando-me no máximo da aflição, por pouco se fez ver, todo cansado, como se tivesse necessidade de um alívio. E pondo os seus braços ao meu pescoço, me disse: Amada minha, traze-me flores e circunda-me todo, porque me sinto definhar de amor. Minha filha, a dor do perfume de tuas flores me será de alívio e porá um remédio a meus males, porque definho e desfaleço. E logo acrescentou, e logo acrescentei, e tu, meu amado Jesus, dá-me frutos, porque o lazer e o escasso sofrer aumentam de tal maneira o meu definhar que desfaço até me sentir morta. E então não só flores, senão que poderei dar-te frutos para poder consolar maioritariamente o teu definhar. E Jesus voltou a falar e me disse:
Oh, como nos ajustamos bem, não é verdade? Parece que seu querer é um com o meu. Por um momento parecia que ficava aliviada, como se quisesse cessar o estado em que me encontrava. Mas depois de um pouco me encontrei imersa na mesma letargia de antes, privada de meu sumo bem, abandonada e sozinha. E aqui é a conformidade do querer da Luísa com o de Jesus, porque ele aparece para ela sofredor e ali, por causa do amor, ele fala que por causa do amor, e ela reclamando porque ela estava ali sem sofrimentos. Nesse trecho ela está sem sofrer. Então ela reclama a Jesus porque, na verdade, o sofrer para ela já tinha entendido a preciosidade do sofrer, o bem que é o sofrer, ela já tinha compreendido isso. Então, quando ela estava sem sofrimento, para ela era mais sofrimento ainda, ficar sem sofrer. Então, ela pede, né? Pede para poder sofrer mais. Quero sofrer mais, porque eu quero me unir mais ainda com o Senhor. E ele fala para ela antes, né, dela pedir novamente que aumente os sofrimentos. Ele fala que o sofrimento dela, ali, aquele estado de vítima, para ele é como se fossem flores perfumadas. E aí ela fala: se você aumentar ainda mais, compartilhar mais comigo, não só flores, mas poderei produzir frutos. E para ela não era, porque quando ela estava nesse estado de descanso, sem sofrimentos, ele não vinha. Então para ela era mais sofrido, porque ela preferia estar sofrendo 1000 mortes, mas estar do lado dele, estar junto com ele, ter a presença dele. Então não era, o problema não era unir a vontade dela com a dele, era que ela precisava, tinha aquela necessidade de ter a presença sensível de Jesus junto a ela. Então o restante para ela não importava, o que importava era estar com ele. No 75, de 27 de maio de 1900, o amor e a graça penetram nas profundezas do ser do homem. Esta manhã, sentindo-me mais do que nunca afligida pela privação do meu sumo bem, assim que me fez ver, disse-me: assim como um vento impetuoso investe nas pessoas e penetra até nas vísceras, de modo a sacudir toda a pessoa, assim meu amor e minha graça, voando sobre as asas dos ventos, investem e penetram no coração, na mente e nas mais profundas partes do homem. Com tudo isso, o homem ingrato rejeita minha graça e me ofende. Oh, qual não é a minha acerba dor? Eu estava toda confusa e aniquilada em mim mesma e não ousava dizer uma só palavra, só pensava: como é que não vem? E também, se ele vier, não vejo claramente, parece que perdi a claridade. Quem sabe se verei o seu lindo rosto revelado como antes? Enquanto assim pensava, meu benigno Jesus acrescentou: minha filha, por que temes? Se teu estado estás Se teu estado está nos céus pela união de nossos querer? E querendo me animar e compadecer no meu estado doloroso, me disse: tu és meu novo Jó. Não te oprimas muito, se não me vês com clareza. Disse-te desde o outro dia que não venho como é habitual, porque quero castigar as nações. E se tu me visses com clareza, compreenderias o que eu estou fazendo. E teu coração, como recebeu o enxerto do meu, por isso sei o que tu virias a sofrer. Como meu coração está a sofrer, porque sou forçado a punir as minhas criaturas. Então, para poupar-lhe estas dores, eu não me faço ver com clareza. Quem pode dizer as feridas que deixou ao meu pobre coração? Ah, Senhor, dá-me a força para suportar a dor. E aqui essa realidade do sofrimento, das privações, como sempre ela lamenta das privações, e Jesus falando para ela dessa graça que é o amor
quando penetra dentro do ser humano, o que é capaz de fazer. Ele dá o exemplo de um vento forte, um vento impetuoso, aquela ventania tempestuosa, ela vai penetrando, ela parece que vai nos derrubar, parece que vai entrando dentro dos ouvidos, dentro da boca, dos olhos nossos, e chega a ponto de nos sacudir o vento impetuoso. E ele fala que assim é o amor dele, a graça dele, voa como essas asas dos ventos para investir e penetrar no coração e nas mentes, nas profundezas mesmo do interior do homem. E mesmo com tudo isso, com todo esse investimento que ele faz, levando o amor dele como esse vento impetuoso que vai adentrando, vai se adentrando por dentro do homem, mesmo assim o homem continua ingrato, e faz com que ele seja ofendido muito, muito mesmo, e isso vai causando essa dor nele. E a Luísa ali toda confusa, toda pensativa, ela nem estava dando muita corda no que Jesus estava falando. Porque olha o que ela vai dizer. Eu estava confusa, aniquilada em mim mesma, e não ousava dizer uma só palavra, e ela só pensava, ela estava pensando nela. Nesse momento, nesse trecho, revela um pensamento voltado para ela. Ela não estava nem dando ouvidos ao que Jesus estava falando. Ela fala, como é que não vem? Então, ele está falando das penas dele, está falando do amor dele, da realidade de todo o investimento que ele faz, de todo o movimento, de todo um empreendimento para poder fazer com que o amor dele penetre no mais profundo do ser do homem. E ela pensando nela, por que ele não vem? Ah, por que ele não vem? E eu não vejo ele claramente. Parece que eu perdi a claridade, parece que eu não consigo mais ver ele, eu não vejo mais o seu lindo rosto como eu via antes. E aí ela perdida nos pensamentos, ele falando uma coisa e ela pensando em outra. Aí ele vai dizer para ela, minha filha, por que temes? O teu estado está nos céus pela união dos nossos quereres. Então, ali já existe uma união. Ela já está unida porque ela quer a vontade de Deus. Ela já quer a vontade de Deus. Está no volume 3, mas ela já quer a vontade de Deus. Ela quer estar unida com Ele. Ainda não compreende ainda o que é a divina vontade, porque não começou a revelar ainda. Mas ela quer estar com Ele. Ela quer o querer dEle. Ela quer a vontade dEle. Ela quer tudo que Ele quer. Mas muitas vezes, quando Ele vem falando das penas, das dores, dos sofrimentos dele, ela está pensando no sofrimento dela de estar privada dele. E aí ele vai querendo animar ela e vai dizendo para ela que ela é como o novo Jó dele. Tu és o meu novo Jó. Não te oprimas muito se não vês com clareza. Não fique perturbado, não fique perturbado se você não está me vendo com clareza. E ele já havia falado em outras oportunidades e vai reafirmar aqui que quando ele não vem, quando ele não se mostra claramente para ela, quando muitas vezes ele aparece como um relâmpago ou faz aquele movimento dentro dela e fala com ela de forma intelectual e ela não tem o contato sensível, é porque ele está punindo, é porque ele está castigando, é porque ele está dando curso à justiça, a justiça está trabalhando para fazer as correções das cagadas do ser humano. A justiça está trabalhando para fazer as correções das melecas que o ser humano vai fazendo na terra. E por isso, enquanto ele está dando curso à justiça, ele não vem para ela, porque se ele vier, ele vai fazer mais, vai trazer mais sofrimento para ela, porque quando ele castiga, ele sofre muito mais. Ele está sofrendo, ele está afligido, ele está tudo aquilo que ele permite que a justiça faça ao ser humano na terra, ele recebe nele, porque o ser humano é parte de Jesus, é o corpo, é membros do corpo de Jesus. Todos nós somos membros do corpo de Jesus, então tudo aquilo que ele permite que o ser humano passe aqui na Terra, ele recebe também, porque ele é a cabeça, está ligado, misticamente está ligado. Então não dá para o corpo sofrer e a cabeça não ser afetada.
Não dá para ter lá olha só, uma coisa assim que é interessante, que quando a gente tem um machucado, qualquer machucado no nosso corpo, em qualquer região do nosso corpo, a gente só sente a dor por causa das ligações, das terminações nervosas. Se não houvesse terminação nervosa, o corpo não receberia o reflexo da dor que foi lá naquele localzinho, naquele pontinho. Então, vamos imaginar ali um cortezinho que foi feito no dedão do pé. Um cortezinho lá que foi feito. Por causa das terminações nervosas, a interligação todinha, o corpo todo vai sofrer por causa daquele cortezinho no dedão do pé. E quem é responsável por essa comunicação é o nosso cérebro, é a cabeça. Está na cabeça o local de fazer toda essa comunicação para o restante do corpo é a cabeça, porque ali está a centralização de todo o nosso sistema nervoso. Então, se imagina se isso acontece no nosso biológico, imagina no espiritual, onde Jesus é a cabeça, onde ele é ali o comando, ele ali é o computador central que comanda tudo. Então, todo o corpo, então todos os membros, todas as pessoas, todos os seres humanos estão interligados a ele. Todos nós estamos interligados a Jesus. E quando o ser humano está no pecado, quando o ser humano está na desordem, o ser humano está comunicando também essa desordem para o corpo todo. Comunica de uma forma ou de outra e passa pela cabeça. Então, por isso que ele fica sofredor, por isso que ele fica em estado, que muitas vezes ela narra que ele está em estado deplorável, estado lamentável, ele aparece todo chagado, todo ferido, despedaçado, sangrando, triste, chorando, tantas e tantas narrações que ela faz de cenas que ele vê, e ele aparece assim para ela por causa das ofensas que as criaturas estão fazendo, ou seja, por causa dessas cagadas que o ser humano está fazendo, essas feridas que o ser humano está arrumando para si próprio, como também quando ele precisa usar da justiça, da correção. Então, também quando nós temos lá um machucado no nosso corpo, a gente precisa colocar um remédio em cima, ou fazer um curativo, ou fazer ali uma limpeza para pôr o medicamento para realmente funcionar, vai doer. Muitas vezes, hoje em dia até que os remédios vêm mais com anestésico do que tudo, mas antigamente os remédios eles eram, até hoje em dia o álcool já não arde mais que nem ardia antigamente. Eu lembro assim que quando era criança, quando a gente ia passar um álcool ou um metiolate numa ferida, num ferimento, num machucado, nossa, aquilo queimava de doer na alma mesmo, doía no coração, no corpo todo. Aquele medicamento que era aquele álcool que a gente colocava, não podia colocar um álcoolzinho em qualquer cortezinho, meu Deus, a gente quase morria, corria para não receber aquela medicação, porque doía mais. Hoje em dia já praticamente não dói. Um álcool, você colocar um álcool numa ferida, não dói mais. Metiolate já vem sem causar dor nenhuma. Então, mas mesmo assim, quando ele usa do instrumento da justiça, muitas vezes esse remédio amargo, é, esse remédio que causa dor, que arde, que queima no local, ou seja, no corpo, ali na pessoa, naquela localidade, naquele território, naquela nação onde ele está fazendo ali o trabalho da correção pela justiça. Então, e ele vai sofrendo, o corpo, né? Ele sofre, o corpo sofre, o que os membros sofrem, a cabeça também padece. Então é isso. Então, se ele aparece dessa forma sofredor para ela sofre muito mais, porque ela tinha, e quando ele aparecia belo, sorridente, para ela, nossa, aquilo ali era um êxtase, aquilo ali era maravilhoso, aquilo ali era. Mas quando ele aparecia sofredor, ela sofria muito e ela queria receber nela os flagelos, ela queria receber nela os castigos para poder, tanto para poder livrar as criaturas, livrar ali as criaturas, como também para poder ele não sofrer. Só que também, de certa forma, quando ela recebia parte dos flagelos, quando ela aplacava, quando ela reparava sofrendo, no nome das criaturas, no lugar das criaturas, ele também sofria de igual forma. Por quê? Porque ela estava sofrendo e ela também era parte dele.
E muito mais que ela estava sofrendo por causa dos outros. Então ele sofria mais ainda. Então fazer ela sofrer fazia ele sofrer mais ainda do que ter que castigar quem merecia, porque ela não estava ali, ela estava sofrendo não por causa dela, mas por causa dos outros. Então é interessante essa realidade, esse trabalho que ele fazia e que às vezes ela não compreendia ou esquecia, talvez esquecesse, porque várias e várias vezes ele falava dessa realidade para ela. E então ele fala, né? Então, para poupar-lhe as dores é que eu te faço ver, que eu não te faço ver com clareza, não te faço me ver com clareza, é para te poupar as dores, para te poupar sofrimentos. E aí ela fala, quem pode dizer as feridas que deixou meu pobre coração? Porque ela também ficava sofredora, porque ela queria participar do sofrimento junto com ele, ela queria ser útil para ele no sofrimento. Ah, Senhor, dá-me força para suportar a dor, porque vê-lo sofrendo era dolorido e não vê-lo também era dolorido. Então, eu não sofria de qualquer maneira. Então, o trabalho de Jesus, ele é um trabalho que muitas vezes a gente não compreende. A gente compreende em partes, outras coisas a gente fica assim meio suspenso para a gente compreender, porque é muito grande. O trabalho dele muitas vezes vai fugir à nossa compreensão natural, à nossa compreensão humana. Só que assim, como a Luísa muitas vezes se oferecia para sofrer, talvez diferente, nós, talvez até mesmo, temos medo do sofrimento. Então, às vezes, quando ele dá circunstâncias para participar para a gente um pouco do sofrimento dele, às vezes a nossa natureza acaba gritando ali, acaba se contraindo e acaba rejeitando. Acontece, né? Alguns momentos até que a gente compreende melhor e aceita, outros momentos a nossa natureza fica gritando ali para que ele tire aquela realidade de sofrimento, de dor. Então é meio complicado, a gente é muito complicado, nós seres humanos somos muito complicados, porque ao mesmo tempo que a gente quer agradar a Jesus, ao mesmo tempo que a gente quer participar junto com ele das dores, dos sofrimentos dele, também a gente é muito fraco, é muito pequeno e acaba que em muitas vezes, em vez da gente pedir força, a Senhora dá força para que eu possa aguentar. Como a Luísa falou, dá-me força para suportar a dor. Muitas vezes a gente fala assim, Senhor, tira essa dor de mim que eu não suporto, eu não aguento. Mas Ele que é a nossa força. Nós, por nós mesmos, não aguentamos nada. Nem o sofrimento menor que possa acontecer, a gente, por nós mesmos, humanamente, a gente não aguenta, a gente não aguenta, a gente não suporta. Então, todo sofrimento que a gente passa, a gente consegue vencer de alguma forma, é Ele em nós, é a força dele que nos sustenta, não somos nós. Nós, por nós mesmos, não temos capacidade nenhuma, nem de suportar um cortezinho na ponta do dedão por nós mesmos. É Ele que é a nossa força, completamente. Então, por que muitas vezes a gente tem medo de falar, Senhor, pode mandar, Senhor, pode mandar. Se é para livrar as almas, se é para levar o orvalho benéfico para as almas, se é para que almas sejam salvas, Senhor, dá para mim. Mas, nossa, quanto que ainda a gente tem medo de falar isso? Quanto que ainda a gente não confia no Senhor e a ponto de falar para Ele, Senhor, manda para mim, manda a conta para mim que eu assumo ela junto com o Senhor. Claro que é junto com o Senhor, que sozinha eu não dou conta de pagar nem essas contas básicas que a gente faz no humano mesmo. Imagina pagar as contas espirituais. Mas a gente tem que pedir para Ele a força. Senhor, dá-me a força. Se o Senhor me der a força, pode me mandar a bomba também. Porque a força é o Senhor mesmo. Então, se o Senhor está comigo, eu consigo ir para frente. Então, a gente tem que ter muito isso presente na nossa mente. Se o Senhor está comigo, então eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Então, se é tudo, é tudo. Mas é nele. É só nele que nós conseguimos vencer, é só nele que nós conseguimos suportar, é só nele que a gente consegue viver mais um dia nessa terra tão desordenada, tão virada de perna para riba, tão avessa como a gente está vendo o mundo, todo avesso, todo parecendo um trem descarrilhado rumo ao abismo. É assim que a gente está vendo o mundo hoje. Mas se a gente consegue viver mais um dia nessa terra dessa forma por causa dele, por causa da força dele, é por causa que ele está nos sustentando, ele que está conosco, ele que está nos dando a força. Amém, filhos.